como todo início de ano, nós tentamos trazer alguém e uma das irmãs para fazer junto conosco esse caminho com vocês, para que reforce e reacenda dentro de cada educador que está nos acompanhando agora essa nossa chama, essa nossa missão, essa nossa filosofia de fazer educação por esse modo, que não é uma educação que nós fazemos por massa, não é uma educação por repetição e transmissão de metodologias, mas é uma educação com intencionalidade, é uma educação com sentido, uma educação com significado. Nesse ano nós temos uma feliz convidada para nós, porque vocês sabem que a rede participou e vem participando das discussões da ecologia integral. Tivemos a representante do Brasil como nossa irmã no Sínodo Amazônico, que é essa irmã que vocês vão receber hoje. Então, para nós, esse tema é um tema muito grato, é um tema que nos abrange, que nos toma por completo, porque somos seres vivos e estamos vivos em inter-relação com a natureza e conosco mesmo. A irmã que vai nos acompanhar agora, a partir das 9h30, é a irmã Arizete. A irmã Arizete, ela é representante, uma das representantes e membro da equipe itinerante, que é essa equipe que atravessa a Amazônia na busca pelo cuidado da vida humana, da natureza, da floresta, que preserva as pessoas destes lugares para que nós possamos viver melhor. Esse trabalho da irmã dentro da equipe itinerante nos toma muito. A Arizete também e eu fui buscar, ela foi auditora do Segundo da Amazônia. O que nós gostaríamos hoje é de abrir para vocês este espaço de contar estas histórias, de viver estas histórias com essas pessoas e de perceber que a educação ela está em cada lugar que a gente está. Ela não pode estar mais confinada dentro das nossas metodologias, dentro dos nossos programas. Ela precisa atravessar esse universo que é a vida humana. Eu queria contar para vocês também o que é que nós vamos passar nessa manhã juntos. Agora, já, nós vamos conectar toda essa equipe itinerante que vai vir aqui apresentar um trabalho que prepararam só para que vocês pudessem entender o caminho vivido delas. Também vão conhecer o padre Fernando Lopes Pérez, que é membro dessa equipe itinerante, mas que não está em Manaus com a irmã Arizete, com a irmã Fátima, mas está nas Ilhas Canárias, na Espanha, e que nos ajuda a pensar isso tudo. Então, é com muita, muita alegria e com muita gratidão que a gente agradece toda essa equipe que se prontificou a vir aqui nos contar a sua história, o seu caminho, os seus passos, as suas trilhas pela nossa mata, pelo que nos existe de mais comum e mais humano, que pode nos conectar a uma educação completamente humanizada. Eu vou ser muito sincero, a equipe itinerante é uma escola de afetos, uma escola de aprendizado. Eu fui formado para viver em solidão, para eu resolver todos os problemas, independentemente dos outros. E na equipe e a partir dos povos indígenas, a gente aprende que somos parte de um todo, que somos árvores de uma floresta e que a selva amazônica, sendo um dos biomas mais importantes do mundo, é um espaço de vida, porque a diversidade é o princípio estruturante e isso tem a ver, inclusive, tem a ver com nossa experiência teológica de Deus. Deus Trindade é unidade, diversidade e relação. Para poder gerar vida, precisamos unidade, diversidade e relação. E essa é a experiência que os povos indígenas, a floresta amazônica, nos mostram. A grande pergunta é como gerar um processo educativo
que aprenda a corazonar a vida, a cuidar, a incorporar a terra, que somos parte da terra, a vivir conectados, interligados y a vivir en diversidad. Ese es uno de los grandes desafíos de um novo paradigma educativo para um mundo novo. Quero falar pouquinho da diversidade, que eu acho que é o nosso foco, digamos assim, né? Que durante muito tempo foi vista como, talvez como algo a enfrentar, como algo que talvez não muito bem-vindo, porque é muito difícil lidar com as diferenças, com a diversidade. E, aos poucos, nessa experiência, a gente vai descobrindo que é nessa riqueza que a gente descobre um rosto de Deus, não é? Que alcança todo esse universo e vai se revelando a cada momento para nós. Ele se revela no modo de ser de cada etnia indígena, de cada povo, do povo quilombola, do povo ribeirinho. O que esse povo tem a nos dizer? O que esse povo tem a nos ensinar? O que os anciãos desses povos têm para nos dizer? Muitas vezes nós, no intuito de estarmos mais civilizados, entre aspas, mais modernos, achamos que isso é coisa do passado. E, no entanto, o que a natureza nos fala hoje, que ela também tem sua linguagem, ela nos fala que ela não é uma intrusa, a mata não é uma intrusa, apesar dela ser tratada como intrusa, ser queimada, ser poluída, ela está chamando a atenção, as águas, toda a natureza. Olha, ou vocês percebem que nós estamos aqui como parceiros, estamos juntos e misturados, ou então não há como sobreviver. A natureza não precisa de nós é que precisamos dela. Então, eu tenho uma origem mestiça, e acho que o mundo é mestiço. O mundo está cada vez mais misturado, cada vez mais juntos. E a natureza está nos mostrando que esse é o caminho sinodal, é o caminho de caminhar juntos, de darmos nossas mãos. Ana, eu acho que, como você falou da questão do sínodo, a equipe itinerante teve todo um trabalho desde os territórios, né? Ajudando a pensar, a construir todo um novo caminho realmente da igreja na Amazônia. A equipe itinerante foi a Roma com 29 pessoas. Os membros, né, do núcleo que vive em Manaus e com o núcleo que está na fronteira, Brasil, Bolívia e Peru. E junto, claro, representantes indígenas, ribeirinhos, quilombolas foram com o CIMI. Mas essas pessoas que nos facilitam o encontro com o Deus da vida. 3 canoas, não sei quantas malas, companeiro, tipiti, vassoura não foi, mas remo. Aquilo que é da cultura amazônica. E se a gente faz essa missão e diz que valoriza, a gente tem de conhecer, valorizar e visibilizar. Então, foi esse convite que foi feito à equipe itinerante para ajudar a visibilizar a vida na Amazônia, pelo menos um pedaço da Amazônia, que é grande demais. E dentro de Roma, enquanto tinha um grupo dentro do salão sinodal, propriamente dito, tinha um outro grupo da equipe dentro de Roma, fazendo também esse caminho, né? Esse caminho de sinodalidade com as pessoas que iam às igrejas, que participavam dos diferentes espaços. O espaço da casa comum. E aí a gente diz, alegra-te, rede Alix, porque se nós somos pertencentes à mesma instituição, vocês estavam com a gente. E quando o Papa diz que nós dissemos em 4 minutos uma palavra-chave,
vocês também. A palavra-chave era itinerância. A itinerância é como trazendo de volta aquilo que faz bem, que é como novidade, aquilo que desborda a palavra que ele usou, né? Então, a gente divide isso com vocês para que nas itinerâncias internas, geográfica, social, simbólica, a gente se encontre nas travessias e nas itinerâncias que não são poucas do dia a dia. Territórios da Educação Integral, uma escola do sentir e de pensar, de sentir y de pensar. Creo que el título, la intuición de vocês de ligar territorios, somos terrícolas, educação integral, ecologia integral, tem a ver. E uma escola do sentir e de pensar é uma escola do corazonar. A gente, em 2018, 2019, tem o primeiro encontro da rede itinerante, que é assumida pela Conferência dos Religiosos da América Latina e Caribe, a CLAR, dentro da rede eclesial pan-amazônica REPAN. Então, a gente, antes de ir ao sínodo, o documento que apresentamos já foi tecido entre esses representantes da rede itinerante. Então, a gente vai ver um pouquinho, né, para socializar também diferentes caminhos. Nos dias 28 de agosto a 1º de setembro de 2019, missionárias e missionários de diferentes congregações, países e instituições se reúnem em Manaus para celebrar e partilhar o trabalho das equipes itinerantes em toda a Pan-Amazônia. Este encontro marca também a criação da rede itinerante da REPAN. A gente vai se articulando, cada equipe no processo que está, e todas as equipes tentando entreajudar-se. Isso é um momento muito interessante, que agora não se é mais uma equipe só, mas sim de tecer a rede, de ter uma rede, de ter pessoas diferentes, com outra maneira de formar, de ser igreja. Los ríos no nos dividen, sino que nos unen. Entonces, desde ahí partimos con una experiencia de tejer red. Y ese tejer red, pues, implicó que nos tuviéramos que movilizar. Y ese movilizarnos implicaba itinerancia. Una red itinerante de equipos móviles que se van tejiendo a nivel panamazónico para anunciar la vida que Dios quiere para todos, para pescar juntos y tener fiesta, pero también para denunciar, juntos tejiendo la red itinerante de la REPAN. Para entender a importância da rede itinerante, precisamos acompanhar a trajetória da Igreja Católica nos últimos tempos. Na década de 1960, o Papa João XXIII promove uma profunda e profética renovação eclesial com o Concílio Vaticano II. A Igreja abre suas janelas e portas para que entre o vento do Espírito e ajude a renascer, sair e caminhar junto aos pobres a Igreja Povo de Deus. Na América Latina, o Concílio Vaticano II chega através das Conferências Gerais do CELAM, Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida. Em 2013, o Papa Francisco é eleito e no mesmo ano ele lança a exortação apostólica Alegria do Evangelho. Esta exortação nos convoca a sermos igreja em saída, iluminada por uma espiritualidade itinerante, que fortalece a comunhão missionária em busca de novos caminhos para a evangelização. Em 2014 é criada a REPAN, Rede Eclesial Pan-Amazônica,
apoiada pelo Papa Francisco como resposta à prioridade amazônica e ao projeto comum das igrejas desta estratégica região. O documento final da 5ª Assembleia do CELAM, em Aparecida, nos orienta a criar consciência nas Américas sobre a importância da Amazônia para toda a humanidade. Estabelecer entre as igrejas locais de diversos países sul-americanos que estão na bacia amazônica uma pastoral de conjunto com prioridades diferenciadas para criar um modelo de desenvolvimento que privilegie os pobres e sirva ao bem comum. No ano seguinte, o Papa Francisco escreve a carta encíclica Laudato Si, que discorre sobre uma ecologia integral, onde tudo está interligado. Em 2018, os indígenas e povos tradicionais se encontram com o Papa em Puerto Maldonado e relatam os desafios e esperanças das populações que vivem na Panamazônia. E foi com o objetivo de discutir e repensar o papel da Igreja Povo de Deus na evangelização junto aos povos amazônicos que em 2019 aconteceu em Roma o Sínodo para a Amazônia com o tema Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. Neste contexto, a rede itinerante da Repam soma congregações, pastorais específicas, instituições, presenças inseridas, entidades leigas e dioceses em busca de uma evangelização inculturada através do diálogo interreligioso com as distintas tradições amazônicas na defesa da vida e do cuidado da casa comum do planeta. Isso é fruto desse trabalho, é fruto dessa inspiração, dessa acolhida, dessa abertura ao Espírito, que o Papa Francisco é o primeiro a nos dar o exemplo e a nos convidar a ser essa igreja de saída. E é uma igreja que, encarnada aqui na Amazônia, ela necessita dessas novas formas de chegar onde está o povo de Deus. Através da equipe itinerante, a Repam e tudo mais, estamos aí para que a gente possa dar as mãos e tentar resolver, fazer com que as políticas públicas de fato de direito cheguem até onde deve chegar, para que a Amazônia não seja vítima do descaso, do desmando, da ganância que está se aproximando. Itinerar a favor da vida, a favor dos povos da Amazônia, a favor do bem comum, da casa nossa, é uma missão muito preciosa a nós. E nesse sentido, as equipes itinerantes, de forma mais articulada, podem trazer efetivamente um projeto novo, distinto, de enfrentamento a esse modelo tradicional que tanto sofrimento e tanta devastação tem provocado na Amazônia. É sentir-nos parte de um território e é caminhar juntos, ¿no? Ver que há problemas comunes, pero que juntos nos podemos fortalecer. Hacemos silencio y dejamos que esa realidad de desconexión, de muerte, que la Amazonia, la Madre Tierra vive, pueda también tocar y hacer doler nuestro corazón. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba sin forma, vacía, y un viento impetuoso soplaba sobre las aguas. El encuentro nos hace dar un nuevo impulso, nos hace visualizar caminos nuevos en la Amazonía. Creo que en estos días hemos hecho una dinámica preciosísima que ha sido realmente entretejer redes, reconocer que Dios nos está llamando a ser interinstitucionales. Tenemos que aportar nuestro carisma y desde ahí sumar y responder a este espíritu misionero. Eu creio que a Repam nos ajuda a criar laços, romper fronteiras, porque afinal o rio não impede a gente navegar e fazer essa igreja com rosto amazônico. Mas é preciso acreditar aquilo que o Cláudio Perani diz. Não se preocupem com os resultados, por quê? O Espírito vai mostrando os caminhos. E se Ruá é esse Espírito de Deus, seja preciso
Romper com todo o velho. Se a gente continuar se assegurando tanto, o novo não vai surgir. O Papa Francisco nos convoca. A Amazônia... Então, confiemos. Juntos nós podemos. Cada um dando de si o melhor que tem. Este encuentro me ayuda y también me motiva a estar al servicio y estar en comunión con el pueblo indígena y com o equipo itinerante. E ao mesmo tempo, a gente vai vislumbrando a luz do Espírito e dos clamores da realidade os novos caminhos que Deus nos aponta. Juntando os nossos fios com o chumbo, com a boia, vamos construir a nossa rede em conjunto. Nesse primeiro encontro eu estou muito feliz e até emocionada, porque é a primeira vez que nós sentamos para escutar quem está já há muitos anos com essas experiências. E quanta coisa linda, quanta riqueza. Para mim, isso é caminho de Deus na nossa vida. Os rios nos conectam. O bosque amazônico entre suas raízes para baixo, na terra, y sus raíces aéreas, cipós, lianas, se conectan. A Trinidad es diversidad conectada, unidad en diversidad. El reino de los cielos es una red que se tira en el mar. La Repam es una red que se lanza al río Amazonas. É uma rede que quer ser amazônica e quer ser eclesial, Repam, que começa muito dela com uma inspiração de algumas pessoas, de algumas instituições, de algumas itinerâncias que também tentou fazer isso. A equipe itinerante, nascida na Amazônia, desde o início teve o apoio da Conferência dos Religiosos do Brasil. E agora nós estamos felizes porque se tornou uma grande rede. A Conferência dos Religiosos do Brasil apoia essa rede e caminha com ela. E a CRB também acredita que é uma riqueza, que os carismas, mas também que os leigos podem contribuir muito com essa nova dinâmica da igreja no Brasil, esses novos caminhos. La construcción de la red también tiene que ver mucho con nuestra precariedad, nuestra disminución, pero al mismo tiempo es nuestra fortaleza. La nueva experiencia que se está tejiendo, esta conexión entre fronteras, no es solamente una necesidad de la iglesia ahora, sino es la esencia de esta Amazonía que necesita estar unidas entre sí, hermanadas entre iglesias, una iglesia en la que hablemos del amor de Cristo desde los más empobrecidos. Y no ayuda solamente en la evangelización, sino que también ayuda en todas las problemáticas presentes en estos territorios, bien sea problemáticas de derechos humanos, bien sea problemáticas de educación incluso. Y la gente se siente acompañada, se siente querida, se siente amada, siente que la iglesia está presente. Os missionários das fronteiras estão ajudando nisso também. Então é uma bela comunhão. E nós acreditamos que nós nessa dinâmica estamos colaborando para uma igreja em saída, que é o grande apelo do Papa Francisco. Casa đây cây pui mùi rồi. Urutasa tereria. Kata penanti menyuat. Kai pui tupana ai non. Menyuat pui wati plantaram, mihawiti wati colheram. Aí fortalecer, aí põe. Aprender a valorar la naturaleza, aprender a reconectar nuevamente a todo lo creado para volver que toda la creación fue buena.
toda essa beleza que Deus, né, nos preparou. E sem ela, nós não resistiremos. Nós, se acabar com ela, se derrubar ela, destruir, queimar, isso a gente vai junto. Não só o agora, mas as futuras gerações também vão junto. Nós temos aqui a nossa Mãe Terra, né, com um bebê na barriga. Nós estamos simbolizando a preocupação dela aqui com a Mãe Terra, o futuro dessa criança que vai ficar nesse mundo dependendo dessa floresta. Que é nós que temos lá no dia a dia, convivendo com nossos povos tradicionais em harmonia com essa floresta. Essa experiência, ela é nova no sentido que vai nos ajudar a perceber a própria realidade de Jesus como itinerante. Jesus que esteve sempre atuando na periferia, né? Esteve ao lado dos mais necessitados. Jesús nos establece, Jesús invita a ir más allá, a atravesar la otra orilla, y no es solo la itinerancia geográfica, no solo la itinerancia territorial, sino esa itinerancia desde el interior, esa itinerancia también de atravesar nuestros propios prejuicios, nuestras propias ideas, de ir siempre en esa perspectiva, de ir más allá. Ese aprendizaje yo creo que se hace más rico porque como laica y como mujer es que no todos caminamos a la misma velocidad. Y muchas veces me toca frenar, otras veces me toca acelerar y otras veces me toca pedir ayuda porque no puedo avanzar sola. Y donde debes de despojarte de lo que pesa mucho en el camino. Todo está interligado nesta casa comum. Essas experiências vão cada vez mais se conectando entre si, criando uma espécie de rede, uma espécie de amizade, de interconexão, de entreajuda, de sinergia, para que esta força do reino da vida seja mais vigorosa, mais conectada, mais eficaz para o povo e para o cuidado do planeta. Urumiu, mesoma uru mihai konan turan ebat sedupi torania viveria ineu. Amém. A importância dessa comunhão, desse trabalho conjunto, desse entrelaçar dessas redes que trabalham a favor da vida é sumamente importante e tem necessidade de ampliar o nosso espaço de comunhão, de nos entrelaçar as mãos, de podermos trabalhar em favor da vida principalmente. Y ahora es el tiempo del Sínodo de la Amazonia. Es tiempo de Kairos. Es tiempo de la esperanza. O Sínodo para a Amazônia, realizado em Roma em outubro de 2019, teve o objetivo de identificar novos caminhos para evangelização e defender, na perspectiva de uma ecologia integral, a floresta e seus povos das ameaças que enfrentam em função dos interesses econômicos em seus territórios. Em sintonia com estes objetivos, a rede itinerante da Repam elaborou propostas concretas a partir das diversas realidades da Amazônia. Durante o sínodo, algumas destas propostas foram discutidas e incorporadas no documento final. O número 21 afirma que Jesus nos indicou, a nós, seus discípulos, que a nossa missão no mundo não pode ser estática, mas é itinerante. O cristão é um itinerante. O número 39 destaca: as equipes missionárias itinerantes na Amazônia, tecendo e construindo comunidades ao longo do caminho, ajudam a fortalecer a sinodalidade eclesial.
No item 40, o documento propõe uma rede itinerante que reúna os diversos esforços das equipes que acompanham e dinamizam a vida e a fé das comunidades da Amazônia. Por fim, o documento final ainda cita no número 98 que a identidade amazônica será fortalecida com a inserção e a itinerância dos consagrados e consagradas junto aos empobrecidos e excluídos. In questo sinodo abbiamo avuto la grazia di ascoltare le voci dei poveri e di riflettere sulla precarietà delle loro vite, minacciate da modelli di sviluppo predatori. Preghiamo per chiedere la grazia di saper ascoltare il grido dei poveri e il grido di speranza della Chiesa. Il grido dei poveri e il grido di speranza della Chiesa. Facendo nostro il loro grido, anche la nostra preghiera, siamo sicuri, attraverserà le nubi. Cuando algo nuevo nace, implica un proceso también de dolor, de abrazar lo nuevo, y nuestra sensación es que hay una nueva expresión eclesiológica naciendo para enriquecer también todo lo que hemos vivido. Y Dios mismo nos llama a hacernos parte de ese proyecto, a hacer redención del género humano, a hacer sentido de la vida. Esa es la invitación del sínodo hoy. Jesús, profeta itinerante, nos anima a entrar en la barca y atravesar para las otras márgenes. Y Jesús en esa travesía nos dice, no tengan miedo, corallen, avancen para aguas más profundas. Bom, primeiro ele diz que adorou a apresentação, que o trabalho desenvolvido é lindo, que ele se sente como professor dentro dessa equipe itinerante já, estão todos dentro da equipe itinerante, vocês arrumaram vários professores e equipe pedagógica dentro dessa equipe, e ele gostaria de saber mais sobre a situação das mulheres indígenas e o garimpo predatório na reunião. E desejo um bom ano a todos vocês. A situação das mulheres indígenas simplesmente é cruel. Se tem dados de levantamentos aí do abuso, feminicídio, é assustador. Meninas de 12, 13 anos abusadas, também levadas para a questão da venda do corpo, né? É grande a rede que maltrata, que viola, que estupra, que mata as mulheres indígenas. Mas, olha, tem espaço para os professores, para o pessoal da rede que queira vir, né? Eu acho que nós estamos no mesmo... Então, isso é importante demais. Acrescentando só um pouquinho. Esse ano, esses 2 últimos anos, foi um número muito grande de assassinato de lideranças indígenas, inclusive mulheres tiveram suas casas incendiadas, vocês viram em jornais. Então, está tendo uma agressão muito, assim, similar à da natureza das crianças e das mulheres. É como se o feminino fosse uma rejeição, algo que incomoda demais e que precisa
ser eliminado. Ao lado disso, a Rai está lembrando que está crescendo cada vez mais o número de mulheres indígenas líderes, mas que elas estão sofrendo represálias, muito represálias. Julieta, seja bem-vinda à Rede Alix. Nós estamos muito felizes em te receber por esse momento, por esse teu estudo todo que você faz com crianças e adolescentes, principalmente nesses anos que caminhamos aí pela pandemia e tudo que representou dentro das casas, das famílias, da escola, e o quanto pode nos ajudar. No final de 2021, nós ainda fizemos um percurso pela rede, ouvindo e fazendo uma escuta às coordenações e diretores, e muito dessa nossa escuta se remetia a essa angústia que estava se instalando ali por conta do que recebíamos da pandemia dentro da escola. Então, por isso a gente te chamou. Você é doutora em psicologia clínica pela PUC São Paulo, é professora também do COGEAI São Paulo, na teoria psicanalítica, é membro do Instituto Travessia e do Departamento de Psicanálise da Criança do Instituto SEDES, o que nos honra bastante, e também é co-diretora das coleções Psicanálise da Criança e de Calças Curtas pela editora Agamben, que para nós também é muito bacana, porque aí tem indicações de livros, viu? Para fazer, para deixar, para incentivar os nossos estudos posteriores. Julieta, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço o convite a estender uma conversa com toda a comunidade escolar que me chega através da Ana Silvia. Esse é um momento de início de ano, e nos momentos de início do ano são momentos de reflexão para relançar os projetos. E relançar um projeto e fazer um planejamento da atividade para cuidarmos dos estudantes. Digo aqui, me coloco numa condição em que, em parte, eu partilho com vocês essa responsabilidade pela formação, pela educação como parte central da formação do ser humano. Eu trabalho em nível de pós-graduação, como a Ana Silvia colocou, tanto no curso de teoria psicanalítica, quanto também nos cursos do Instituto Travessias da Infância, Centro de Estudos Lídia Coriá, em São Paulo, que justamente se voltam para o trabalho com a infância e com a primeiríssima infância. E também é uma preocupação para a gente, desde a condição de clínicos, como cuidar dos nossos pacientes que já vinham de algum sofrimento adicional e que a isso se soma todas as incertezas produzidas por essa pandemia. Para além das questões específicas de cada territorialidade, certamente as grandes questões, os grandes problemas que temos para enfrentar nesse momento são compartilhados. E por isso, apesar dessa bidimensionalidade da tela, eu gosto de que em situações como essas, a gente possa se remeter, possa imaginar as conversas que a humanidade, através dos séculos, vem tendo, que é se reunindo em torno de uma fogueira para poder atravessar as longas noites, ou seja, os períodos de certa escuridão,
e em que juntos e avançando com a palavra e avançando junto com o laço, com o semelhante, a gente possa encontrar saídas para o nosso pacto civilizatório. E esse é um desses momentos em que, como humanidade, precisamos refletir acerca do que arma o nosso pacto coletivo, porque a gente veio ao longo desses quase 2 anos vivendo numa circunstância em que cada manhã que a gente acordava, a gente, por alguns momentos, duvidava de se isso que a gente estava vivendo, ou abrir os olhos, era realidade ou era um pesadelo. Isso é algo que foi acontecendo conosco nesse tempo tão complexo. E quando a realidade vira um pesadelo, é importantíssimo que a gente possa sair simplesmente do impacto traumático do que nos coube viver e tentar elaborar saídas possíveis. E eu entendo essa conversa e esse convite como a fazer parte da roda para poder atravessar a escuridão. Vejam, sem dúvida, nós aqui, clínicos, comunidade escolar, temos aqui uma preocupação com os mais jovens, ou seja, o que nos cabe como responsabilidade em relação aos mais jovens, aos adolescentes, que estão justamente no momento de fazer essa virada própria, de saída do grupo familiar, pura e simplesmente, ali, esses que são da primeiríssima infância, 0 a 3, ou 3 a 6, que corresponde ao tempo ali, dos diferentes impasses de cada momento, em que, com os adolescentes, há essa condição de fazer a passagem da família para a sociedade, da criança que está ainda num momento de brincar e de prazerosamente podendo se encontrar com os ideais da cultura, pelo brincar, pelo aprender, para esses para os quais a gente tem que cultivar a curiosidade, para que a aprendizagem possa ser habitada por questões desejosas de saber, que isso é central, cultivar na infância, e os bebês e os mais pequenos, os pré-escolares, antes dos 6 anos, que estão no primeiro tempo da estruturação psíquica, tempo de uma incorporação simbólica, tempo para que seus prazeres se estendam, para que se arme um laço com o outro. Então, a cada momento da vida, certamente, nós temos possibilidades de elaboração e impasses próprios de cada momento da vida. E certamente essa pandemia, dependendo do momento de vida no qual se esteja, traz impasses peculiares. A pandemia não atinge a todos de forma igual. A pandemia, ela atinge a cada um de maneira diferente em função das suas fragilidades orgânicas, também da condição de vulnerabilidade social em que se esteja. Sabemos que tem pessoas que estão numa condição de muito maior vulnerabilidade para enfrentar a pandemia pelas condições socioeconômicas. Existe a singularidade subjetiva de cada um, ou seja, algo singular, mas também nós temos esses grandes momentos ou essas grandes questões que são próprias de cada etapa da vida. E por isso, quando um adolescente nos diz, você não sabe o que é ser um adolescente na pandemia, a gente tem que responder, sim, de fato, a gente não sabe. Essa é uma resposta que só essa geração vai poder produzir. Ou seja, o que foi ser um adolescente na pandemia? Que narrativa é essa? Só essa geração vai poder fazê-lo. Que é ser criança na pandemia? Só quem foi criança na pandemia
vai poder falar disso. Então, vejam, essa nossa conversa não é uma conversa de um saber sobre o adolescente na pandemia ou sobre a criança na pandemia. É uma conversa sobre aquilo que sim a gente sabe, a partir da nossa experiência teórico-clínica, da nossa experiência teórico e prática educacional, nos trazem elementos para que a gente ajude os mais jovens a produzirem as suas próprias elaborações. Nós não temos pronta a resposta que eles vão precisar produzir, mas a gente precisa sustentá-los a produzirem as suas próprias respostas, porque a pandemia, inevitavelmente, produziu cicatrizes. Cicatrizes, a gente já se encontra com as cicatrizes da pandemia, mas ainda é uma ferida que não fechou. Ou seja, mais uma vez, a gente começa o ano com essa questão de uma nova variante, de até que ponto a vacina ela nos protege ou não. Ou seja, vejam como ainda essa é uma ferida que não fechou. E a gente, a cada dia, vai precisando refazer um certo cálculo de, quais são as consequências disso tudo que vivemos e estamos vivendo para poder relançar um plano futuro. E isso é exaustivo psiquicamente, porque quando a gente não sabe muito bem sobre que pacto a gente está parado, é muito difícil lançar um cálculo para o futuro. E sem um cálculo para o futuro, fica muito difícil viver o presente. Então, há um grande cansaço que todos nós estamos arrastando dessa pandemia, que não é simplesmente pelas questões práticas de volta às aulas, suspende as aulas, é virtual, não é virtual, tem conexão, não tem conexão, domino essa tecnologia, não domino essa tecnologia, isso também é muito cansativo, mas há algo que é muito maior, que é a incerteza de um pacto civilizatório que todos nós, nesse momento, precisamos repensar. E basta que a gente escute os mais jovens, e aqui coloco adolescentes e crianças, para que a gente se dê conta que os mais jovens estão muito atentos e muito preocupados com questões cruciais acerca do nosso pacto civilizatório nesse momento. Por exemplo, a questão da destruição do planeta, ou seja, a gente vive uma situação na qual sabemos, a gente não está mais numa civilização que precisa lutar contra a natureza. Durante muito tempo, a condição da civilização ocidental era de luta contra a natureza como uma ameaça do selvagem versus a civilização. A luta do nosso pacto civilizatório, nesse momento, não é mais essa, ao contrário, é como a gente vai proteger a natureza, porque senão nós, como espécie, não teremos mais lugar nesse planeta. E nisso entra uma lógica fundamental, que é, como nós faremos frente a uma forma de consumo desenfreado, que, em nome de uma promessa de gozo ilimitado, pode custar o nosso lugar como espécie nesse planeta. Então, a gente se encontra com uma geração que está muito atenta a essa questão, às questões ambientais, uma geração que está muito atenta a esse excesso do consumo que justamente vai prometendo, e essa é uma lógica com a qual a gente se encontra, uma lógica que promete que aquilo que nos falta pode ser comprado, e isso arma toda uma fetichização de objetos de consumo versus uma lógica do que seja a invenção, do que seja a lógica do convívio coletivo, do que seja a lógica de cuidarmos uns dos outros, e não de vivermos contra o outro numa competitividade desenfreada na ordem do ter. Vivemos também uma sociedade na qual tem se produzido um recrudescimento da intolerância às diferenças. Então, quando a gente pensa num pacto civilizatório, claro, pandemias, a humanidade viveu muitas, mas nunca
humanidade viveu uma pandemia com tanto acesso à informação como essa. E, portanto, nesse momento é uma escolha, reconhecer o que se sabe para poder avançar ou produzir uma recusa do conhecimento e da ciência. Então, vejam só como Freud nos diz algo sobre os mais jovens, sobre as transformações vividas na puberdade. É um texto de 1905, Os 3 Ensaios sobre a Sexualidade, em que o Freud nos diz que na adolescência acontece uma das mais dolorosas realizações psíquicas, que é o desligamento da autoridade dos pais, processo que sozinho torna possível a oposição tão importante para o progresso da civilização entre a nova geração e a velha. Fecha aspas, né? Isso que Freud nos diz é muito interessante, porque o adolescente é aquele que se interroga com quais valores oriundos da transmissão da sua família de origem ele vai avançar, mas isso que lhe foi transmitido pela geração anterior, e aí vamos colocar a geração anterior da sua forma extensa, né? Os pais, os professores, ou seja, todos aqueles adultos que transmitiram o legado da cultura e as respostas que puderam produzir como geração para avançar. Mas, diante desse conhecimento todo da geração anterior, os mais jovens vão ter que produzir as suas próprias respostas. Quer dizer, as perguntas deles não estão respondidas. Eles vão ter que tomar isso que a geração anterior viveu e pensar como, diante dos impasses do mundo atual que eles vivem, eles vão construir saídas. Então, vejam como há um movimento entre o singular que cada adolescente atravessa e o coletivo, porque também há um legado que se transmite para cada geração e como cada geração reinventa essa cultura. Então, esse adolescente, quando ele se pergunta como ele vai se fazer um lugar no mundo, Freud também nos dizia que a adolescência é atravessar um túnel que vai da infância à vida adulta, mas é atravessar um túnel que não está feito, um túnel que precisa ser cavado. E quando um adolescente faz isso, quando ele se pergunta como construir um lugar no mundo, ao mesmo tempo isso implica também transformar o mundo, também transformar o mundo num lugar mais interessante para se viver. E aqui tem algo que é muito importante nessa conversa que a gente tem que ter com os mais jovens, porque não é que nós vamos dar-lhe as respostas, mas a gente precisa contar para os mais jovens que nós também, como geração, tivemos as nossas dificuldades. Que nós, pais, os avós, e contar as histórias daqueles que já não estão mais vivos, mas que chegaram até nós, como cada geração foi vivendo os seus impasses. E quando a gente conta isso para os mais jovens, é menos numa ideia moralizante de que o passado foi melhor, ou de que a resposta deles já estaria respondida, não. Mas é para contar-lhes que o que é um ser histórico. Porque ser um ser histórico, sem dúvida, implica padecer as contingências do que nos tocou viver. Por exemplo, uma pandemia. Que contingência é essa de ter que, quando se tem 14, 15, 16, 17, que começa justamente esse relançar de circular na cidade, o relançar da vida amorosa, de namorar, justo veio uma pandemia que trancafia os mais jovens dentro de casa. E isso pode produzir, vejam, uma profunda melancolização. Bem, e, sem dúvida, somos seres históricos e coube para esses jovens viverem isso, que nesse momento da vida lhes coube viver isso, e que isso não é uma escolha, é uma contingência. Mas nós também somos seres históricos, porque nós temos uma responsabilidade em relação ao que cada um de nós faz com isso, porque o mundo não está pronto.
O mundo está em transformação. E, portanto, o que a gente fizer diante das contingências que nos coube viver faz diferença para onde o mundo vai avançar. Então, esse é um ponto crucial, essa ideia de que se cada geração teve que produzir as suas respostas, essas duras contingências implicam que, recolhendo as cicatrizes do que nos coube viver, a gente possa avançar esperançando, avançar produzindo uma esperança que não é cega, que não é simplesmente recusando a dificuldade dos que nos coube viver, mas uma esperança que venha de uma reflexão crítica do que aprendemos com essa pandemia, porque a gente precisa transformar essa dor das privações que a gente viveu, esse enlutamento coletivo, essa presença diária da morte, em alguma aprendizagem possível como civilização, que nos apontam da nossa fragilidade individual, que nos apontam a importância de saídas coletivas, que nos apontam a importância do que é ter uma rede SUS, do que é ter um apoio numa saúde de todos, porque a saúde, sim, ela tem respostas singulares, mas não tem como cuidar da saúde de cada um simplesmente numa pandemia, é um cuidado coletivo. A importância da educação, a importância do ir à escola, a importância do semelhante, a importância da amizade. Então, se a gente puder transformar essa dor do que a gente vive, essas cicatrizes que foram deixadas numa aprendizagem coletiva, quem sabe possamos avançar numa direção melhor, não apenas nos lamentando das contingências do que nos coube viver, mas relançando perguntas cruciais para a construção do mundo em que desejamos viver. E é nesse sentido que a gente vai se encontrando com as grandes questões que até mesmo os homens muito sábios, gênios da humanidade, fizeram. Por exemplo, tem uma troca de cartas entre o Freud e o Einstein, que datam do ano 32, chamado Por que a Guerra? É muito fácil de achar isso na internet. E é um texto muito interessante de ler com os mais jovens, porque o Einstein, vou dizer de uma maneira muito mínima, algo que não é nenhum spoiler, porque é a alegria de escutar o Einstein falando disso, pergunta para o Freud por que a guerra, por que a humanidade insiste na destrutividade com tudo que se sabe. E ele fala não só das guerras entre as nações, tantas vezes movidas por uma intolerância às diferenças étnicas e culturais, mas as guerras que existem dentro de uma mesma sociedade, em que se faz da distribuição de armas uma forma de lucro, e empurrando alguns a circunstâncias indignas da vida. Me arrepia de falar, porque realmente vejam como esse texto é atual. E o Freud responde como no ser humano há tendências de pulsão de morte, pulsão de vida, que armam ali um certo movimento pendular, mas termina o texto dizendo que tudo que trabalha contra a guerra trabalha em prol da civilização. Algo importante, porque a gente vem vivendo momentos em que o pêndulo está muito do lado do ódio e que a gente precisa de novo recordar que para viver juntos o amor é fundamental. O amor, o cuidado, o encontro, então, com o semelhante, numa lógica de que o semelhante não é idêntico a gente, e que a gente precisa conviver na alteridade e na diferença. Que o outro seja diferente de mim não é razão para exterminá-lo. Ao contrário, ele é um semelhante a mim sem ser idêntico.
E aqui tem algo fundamental que tem a ver com a clínica, porque muitas vezes, quando se tem uma ideia muito grosseira do que seja a prática psicanalítica, né? A prática psicanalítica, lá desde Freud, quando nos fala da importância do sonho, quando nos fala da importância dos xistes, dos atos falhos que a gente comete no cotidiano, toda essa prática de escutar os nossos sonhos, de escutar os nossos atos falhos, de escutar os nossos xistes, implica se dar conta que nós, quando sonhamos, nos surpreendemos com os nossos sonhos. Implica se dar conta que nós temos um inconsciente que nos surpreende. E quando a gente escuta as nossas formações do inconsciente, nós, de certa maneira, nos tornamos tolerantes ao outro que nos habita, desde os nossos sonhos. De que, às vezes, as nossas intenções vão para um lado, mas que, às vezes, os nossos desejos vão para o outro. Que nós estamos muito mais divididos do que unificados. Isso é importantíssimo, porque ao fazer esse exercício de escutar os nossos sonhos, os nossos desejos, nós vamos nos tornando tolerantes às próprias diferenças que nos habitam. E isso é algo central para o tipo de cidadão que a gente forma, porque o que a gente vai se encontrando na sociedade é que há essa intolerância às diferenças, muitas vezes vem ou tem como fundamento aquilo que alguém não tolera em si mesmo. E para se defender do que não tolera em si mesmo, não suporta esse traço que vem do semelhante. Digo, porque esse é um ponto crucial, por exemplo, dentro da comunidade escolar, para a questão da inclusão educacional. A inclusão educacional, ela certamente implica todo um exercício ético, e um exercício onde quem menos vai se apavorar com a dificuldade do outro é aquele que sabe da sua imperfeição. Aquele que se pretende muito perfeito nunca vai tolerar a dificuldade do outro. Então, esse é um ponto crucial do que se aprende quando a gente convive nas diferenças. A inclusão escolar é um exercício de aprendizagem não só para o aluno incluído, é um exercício de aprendizagem para todos. É um exercício de aprendizagem para aquele que, ao ver a dificuldade de um colega, pensa também nas suas próprias dificuldades, em vez de se defender como se supostamente fosse perfeito. Desde a escola, tem algo que é crucial, né? Quando eu recordo aqui Freud, Einstein, mas recentemente eu vi um documentário da Marie Curie, maravilhoso, que todas as vidas desses grandes cientistas nos ensinam. Como, por trás de cada descoberta da humanidade, a pulsão de vida. Eram pessoas movidas por princípios, pessoas que queriam transformar o mundo num lugar melhor para todos. Então, como é que nós vamos transmitir o conhecimento aos mais jovens? Porque em épocas de internet, será que vale simplesmente transmitir o sabido, o conhecimento em si como dados? Se trata, me parece, muito mais de que a gente possa sustentar as relações com os ideais, que a gente torne transmissível para esses que são mais jovens quanta vida e quantos ideais há por trás da construção de cada conhecimento. Que esses conhecimentos não nasceram prontos e que custaram a vida das pessoas para fazê-los e fazê-los chegar até nós. Isso talvez possa ajudar, talvez, as futuras gerações a cavarem um túnel para uma direção mais interessante, para construírem saídas mais interessantes para o mundo. Recordando aqui que Freud também nos dizia no texto, a Introdução ao Narcisismo, que sempre nós temos em relação aos mais jovens, a esses que hoje em dia são bebês, quando ele fala da sua majestade, o bebê, a esperança de que os mais jovens venham triunfar ali onde nós fracassamos. Mas o que é triunfar?
Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, porque em tempos de lógica do capitalismo, parece que o triunfo é uma espécie de sucesso individual versus o outro. E a gente precisa pensar muito mais na ideia de um triunfo num sentido do coletivo, num sentido em que não é contra o outro, mas junto com o outro. Como é que nós iremos, então, fazer da escola um lugar colaborativo e não um lugar competitivo? Digo porque há escolas e escolas. Há escolas que levam muito mais a sério essa ideia de um projeto coletivo, de que se alguém termina antes a tarefa, ajuda o colega. Em vez de simplesmente estar contra o outro, porque aí, por exemplo, todo o retorno que a gente vê tanto nas escolas acontecer, que é o bullying, a gente deve se perguntar, isso é porque essas crianças que estão na escola não são suficientemente civilizadas e, portanto, a gente tem que ajudá-las a elaborar a sua agressividade para estar com o semelhante? Ou será que as crianças, quando fazem bullying, elas, de certa maneira, estão amplificando algo que elas estão aprendendo com a sociedade, com uma sociedade individualista que faz do bom ser melhor em algo uma lógica de tirar vantagem do semelhante, em vez de ajudar o semelhante. Então, essa é uma questão ética crucial na escola. Bom, se falamos então um pouco dos adolescentes, com as crianças. Com as crianças, a importância do brincar. Porque, vejam, em função do tempo de pandemia, muitas vezes a gente vê uma preocupação, tantas vezes vinda dos pais, de que a criança entre rápido na escola e em que em 2 meses ela esteja alfabetizada, se não se alfabetizou, que corra atrás de todos os conteúdos. Será? Porque, vejam, quando a gente tem uma criança que brinca simbolicamente, que simboliza os conflitos da vida, que se serve do brincar simbólico, do desenho, da curiosidade para elaborar o que viveu, a gente vê que essa criança avança na aprendizagem a passos largos. Enquanto que se a gente tem uma criança assombrada por conflitos, não podendo elaborar isso que viveu e que foi duro para as crianças, o confinamento, a suspensão do convívio com pares, sendo que muitas crianças são filhas únicas, sendo que muitas crianças não têm nem sequer irmãos, sendo que muitas crianças deixaram de contar com cuidadores decisivos, avós, tios, às vezes alguma babá, estando também suspensas e afastadas da importância de um professor e da comunidade escolar. Convivendo com pais, tantas vezes assoberbados de trabalho ou angustiados pela perda de trabalho, em home office. E coabitar não é a mesma coisa do que conviver. Então, vejam como, se a gente não abre lugar para que as crianças possam brincar, estar com pares, produzirem, então, uma elaboração pelo desenho, pela curiosidade científica, pela brincadeira e pelas narrativas, uma elaboração do que elas viveram, nós vamos atropelar a infância. E alguém atropelado e sem lugar para elaboração dos conflitos, não aprende. Então, diante dessa condição que às vezes se tem de querer rapidamente que em 2 meses aprendam os conteúdos de 2 anos, a gente precisa dizer, bom, vamos recolher as cicatrizes do que as crianças viveram, vamos abrir lugar para essa elaboração, vamos permitir que as crianças elas possam avançar desejosamente, porque a aprendizagem ela não é simplesmente um somatório de conhecimentos, se apoia em um sujeito que tenha curiosidade. E a curiosidade vem do quê?
das grandes questões da humanidade. Então, se a gente puder transmitir para os mais jovens que até mesmo Freud e Einstein tinham grandes questões e todo o conhecimento deles veio das grandes questões, a gente vai poder avançar com elas no desejo de saber. Os bebês que estão no tempo inicial, os bebês e as pequeníssimas crianças, que tantas vezes ficam com computadores, que tantas vezes ficam com tablets, que tantas vezes, em relação aos mais pequenos, tem se tentado produzir uma aceleração de uma entrada em conteúdos formais, formas geométricas, cores, e se suspendem o quê? As brincadeiras de roda, as cantigas, as histórias infantis, o convívio prazeroso. A gente vai vendo cada vez uma ideia mais tecnicista se voltando para a primeiríssima infância. Técnicas para alimentar, técnicas para desfraldar, técnicas para tudo. Quando os objetos, comida, sono, o objeto que você quiser pôr ali, ele tem um valor em função da cultura, em função do convívio. A gente aprende a comer como? Compartilhando as refeições. Então, a gente tem que ter um olhar menos tecnicista sobre a infância e um olhar que recupere muito mais o convívio, muito menos técnicas de rotinas e muito mais a lógica dos rituais da cultura, que também se perderam, né? Porque uma das coisas que a gente perdeu com a pandemia são os rituais da cultura, as festas juninas, as festas do Dia da Família, os carnavais, ou seja, todos os rituais que também temporalizam e organizam as nossas formas de conviver. A importância que tem isso nas escolas e quanto isso se cultiva, né? Preparar uma festa, quanto a gente aprende e quanto a gente trabalha coletivamente para a preparação de uma festa. Então, é preciso que a gente possa, sim, seguir em frente, mas não por imperativos, mas que a gente possa extrair algum aprendizado dessa circunstância pandêmica, do que nos coube viver. Recolhendo aí, então, as consequências disso. Vejam, para terminar, porque justamente a ideia é que a gente possa conversar, em tempos de sobredeterminação algorítmica, eu tenho gostado muito de pensar a partir desse conceito, onde a gente abre o nosso celular na parte da manhã e já chega uma propaganda em função do rastro que a gente deixou na internet, ou que, por exemplo, nos chega uma memória virtual de como foi esse seu dia um ano atrás. A gente vai vivendo a lógica de uma sobredeterminação algorítmica, né? Em que a internet ela fecha a significação dos nossos enunciados, impondo palavras ali onde a gente está tentando formular uma frase, ou a gente então abre a internet e vem uma propaganda por um cálculo algorítmico que nos diz que o que nos falta é esse objeto que a gente tem que comprar, que a gente abra lugar para o diálogo, para a interlocução, que a gente sustente conversas em que a gente não perca a possibilidade de evocar as nossas experiências e que a gente, entre gerações, possa contar o que a gente aprende vivendo, que é muito diferente do que a busca no Dr. Google. O Dr. Google, ele é onisciente, onipresente e onipotente, mas nós carregamos na nossa carne o que nos custou certas aprendizagens de viver. E por isso, a gente, dessas conversas em torno da fogueira, precisa recuperar para as futuras gerações essa ideia de que nós temos que sonhar sim, e de que nós temos que lutar para transformar o mundo num lugar melhor,
a partir das utopias, a partir dos nossos sonhos. Por isso, essa frase, lute como quem sonha, que é uma frase bem paradigmática, de um grupo de artistas, na qual eu me senti muito representada. Nós temos que lutar como quem sonha, ir para o mundo, não sem sonho, com um sonho, para transformá-lo, porque o sonho, senão, vira uma retirada narcisista e uma melancolização diante do mundo que não é como a gente quer. O mundo nunca foi como a gente quer, mas a gente precisa ir para ele transformando-o. E, dentro disso, todos os dias, ao longo dessa pandemia, tenho que compartilhar com vocês uma certa frase que eu me dizia, que seguir vivo é a melhor vingança. Seguir vivo é a melhor vingança, e aqui eu não estou falando a sobreviver. Certamente, acho que todos nós cuidamos de sobreviver, de tentar manter o isolamento social num cuidado com a gente, com o semelhante, esperando a vacina, tomando vacina, cuidando da gente e cuidando do outro, mas é muito mais do que sobreviver, é seguir vivo. E o que é seguir vivo? Seguir vivo é se entristecer, mas seguir vivo também é cultivar aquilo que nos dá esperança para seguir adiante. Seja uma flor que nasce, seja uma conversa que a gente tem com um amigo, seja uma comida gostosa que a gente faz e evoca uma receita da avó e compartilha com a nossa família. É tristeza, é alegria, é emoção, é sonho, é invenção, é trabalho, é sustentar o amor com o outro em vez do discurso do ódio. Seguir vivo é a melhor vingança. Seguir vivo em tempos de mandatos mortíferos é quase uma subversão. É uma subversão para que a gente possa seguir criando e inventando. E para que a gente possa seguir criando e inventando, nós precisamos esperançar, como nos dizia Freire, esperançar ativamente, a partir de uma reflexão crítica. Bem, gente, isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse diálogo clínico escolar, mas que também é um diálogo de adultos que estamos preocupados com os mais velhos, aqueles que vieram antes e que também tanto sofreram nessa pandemia, e a nossa responsabilidade com os mais jovens, nessa passagem entre gerações. E que a gente espera que eles venham triunfar onde nós fracassamos, mas isso exige, acima de tudo, perguntar onde foi mesmo que nós fracassamos. E penso que talvez o fracasso maior nesse momento do mundo tem a ver com o individualismo, tem a ver com a ideia do ter objetos de consumo, em vez de poder renunciar a um gozo absoluto, para que a gente pense que restrição cada um de nós precisa fazer para que o mundo se torne um lugar mais possível e interessante para todos. E para que a gente não saia dessa pandemia numa condição terrível, que é com ricos mais ricos, com pobres mais pobres, e com jovens que justamente se melancolizem por achar que o mundo não tem jeito. A história não terminou, mas certamente estamos em um momento crucial acerca de qual caminho escolheremos. Obrigada. Então, vamos começar com a angústia dos professores e dos adolescentes. Afinal de contas, eles estão no meio dessa mudança toda de ensino médio, de novas trilhas. Esse ano, você sabe que as escolas começam uma outra possibilidade, né? Então, assim, eles terão dentro desses estudos o projeto de vida, que eu acho que vem ajudar bastante com essa escuta. E as perguntas, assim, elas passam por essas coisas que eu vou te dizer, né? Quais os cuidados que devemos ter com o adolescente nesse momento, para que possamos dar este espaço de escuta?
Quais seriam, na sua visão, os pilares para termos mais acolhida entre eles e menos julgamento? E eu acho que o professor André calca numa pergunta importante aí, né? O professor fica entre o julgamento da adolescente e o julgamento dos pais também, né? Que o pai também entra com as questões dele, do que viveu, fazendo os tais julgamentos. Então, vamos começar com o adolescente. Bom, certamente a travessia da adolescência, se a gente considera que o adolescente é alguém que justamente vai se desprendendo da autoridade dos pais, em que sentido? De que para uma criança, se as coisas vão relativamente bem, os pais, eles são portadores de um saber, de uma verdade e uma espécie de encarnação dos ideais. Um adolescente é aquele que olha para os pais de uma maneira crítica. No melhor dos casos, se identificando com algum dos ideais que os pais transmitiram, mas sabendo que todos nós, os adultos, e isso é o que o adolescente se dá conta, nós não estamos à altura dos nossos próprios ideais. Quer dizer, os ideais são um ponto de mira, um lugar no qual a gente almeja chegar, mas basta ser adulto para saber que nós sempre temos uma falta a ser em relação aos ideais. Isso fica muito claro na fala das crianças, quando elas dizem, quando eu for grande. Quando eu for grande, vejam, suprime a diferença que tem entre virar adulto e ser um grande homem ou uma grande mulher. Ou seja, na ilusão de uma criança, bastaria virar adulto para virar o ideal. E basta ser adulto para saber que não é assim, né? Que a gente sempre, em relação aos ideais, fica devendo ou fica a desejar, né? O que é muito importante, porque o ideal é um ponto de mira. Não quer dizer que a gente esteja parado sobre ele, mas o adolescente, ele, de alguma maneira, nesse movimento entre gerações e nessa formação das próprias respostas, ele tem um olhar muito crítico para com os pais. Por isso que esse momento de travessia adolescente é um movimento muito trabalhoso também para os pais dos adolescentes, porque ser pais de adolescentes implica atravessar conflitos, ser questionado, é muito diferente do que aquele amor incondicional que a criança tinha conosco quando nos escrevia cartinhas cheias de coração. É uma outra forma de relação em que já o adulto não está numa posição de um saber tão pleno quanto tinha para a criança, né? O adolescente esburaca, então, essa condição do saber dos pais. E vejam, aí é tão importante o professor, porque o professor, ele é uma extensão do diálogo com um adulto de uma outra geração, mas que não está na mesma condição do que os pais. Então, o lugar do professor na adolescência é um lugar muito importante, mas é um lugar cujo também saber padece de um enfrentamento, porque de alguma maneira, e isso é algo mais estrutural, um adolescente que está nesse momento de, bom, quando eu era criança me falaram que eu tinha que esperar para poder fazer as coisas do meu jeito, tanto no amor quanto nas escolhas profissionais. E agora? Cadê o meu caminho? Que me prometeram no futuro. Não, o caminho não está pronto, o caminho você vai ter que construir no amor e na profissão. E quando alguém está tão urgido pelas escolhas da sua vida, muitas vezes os mais jovens dizem na escola, mamãe, para que me serve esse conteúdo? De matemática, de física, de química, de geografia, ele responde a minha questão? Não imediatamente e não pontualmente. Mas o que nós estamos transmitindo? Como outros seres humanos dedicaram a sua vida a uma grande questão. Isso pode autorizar
um jovem a fazer as suas. Então, vejam como também o lugar da escola está, por um lado, num diálogo com os pais, mas que não significa que a gente possa devolver para os pais aquela criança dócil, aquela criança que obedecia em tudo, porque isso nem sequer é desejável. Mas a gente também tem... o professor, né, Julieta? Porque assim, como? Pelo que eu entendi, o professor ocupa esse lugar daquele adulto que vai aguentar a crítica, porque não vai mais receber as cartinhas, né? Exatamente. Então, nem a gente vai devolver essa criança dócil que se foi para os pais, mas nem dentro da sala de aula a gente vai ter uma forma de transmissão puramente vertical, porque a gente sabe que isso, como educação, já fracassou em outro momento. Como é que a gente acolhe a fala dos mais jovens dentro da sala de aula, mas também podendo lhes dizer, olhem, eu não estou transmitindo toda a verdade, mas estou transmitindo aqui uma verdade, um saber, uma experiência. Escutar isso para o mais jovem também é importante para que possa formular suas respostas, porque também não é simplesmente numa recusa do saber que o mais jovem vai poder avançar. Então, esse pêndulo é um pêndulo altamente trabalhoso e delicado, para que haja respeito entre gerações, porque também nós não estamos num pleno lugar de simetria. A experiência é importante de ser falada, não porque responda à questão do mais jovem, mas porque ele vai ter que responder essa questão, mas apoiado numa experiência, porque a gente não está num ponto zero, tem coisas que a gente sabe e que, para formular respostas mais interessantes, os mais jovens precisam saber. Então, essa é uma questão. É importante também dizer que há um ponto mais insondável de angústia dos pais, que é o seguinte: os pais têm uma profunda angústia com a adolescência dos filhos, e a gente poderia se perguntar por quê. Talvez porque eles saibam quantas bobagens eles mesmos fizeram ou pensaram em fazer quando eram mais jovens. No fundo, o temor dos pais com a adolescência dos filhos é um retorno dos próprios temores que eles tiveram na adolescência. Então, às vezes, recordar isso ajuda. A gente, no tempo da adolescência, tem que poder confiar no que nós transmitimos para os mais jovens e que eles avancem com isso. Porque eles vão ter que ter espaço para formular suas respostas. Agora, é crucial que a gente cuide para que os mais jovens, ao ter uma crítica do mundo como ele está, não se melancolizem. Por isso, cultivar os ideais para os mais jovens é tão importante. Então, longe de responder a questão, soma mais aspectos da questão. Mas ajuda. Eu vou escolher mais uma questão, né, pelo nosso tempo mesmo, e o tempo que estamos aqui, mas eu vou escolher uma questão que vem das crianças, que vem de uma escola que trabalha com a educação infantil até o 2º ano do ensino fundamental, e que percebe a angústia, o conflito delas entre a necessidade, percebe claramente a necessidade, né? Como é que a psicanálise pode resolver isso? E esse conflito está entre resgatar o coletivo, as soluções comuns entre as crianças e o isolamento que a pandemia convida. Quer dizer, como é que a gente lida, né? É sempre o mesmo pêndulo, mas o que ela diz aqui é como lidar com este conflito em que precisamos resgatar o coletivo, soluções comuns, e a pandemia convida ao isolamento. Então, acho essa questão crucial, porque o grande risco é que a pandemia, porque, vejam, a pandemia, ela nos produziu, esta pandemia, diferente de outras que a humanidade viveu,
não só apontam que a gente tem um acesso a conhecimentos sem precedentes, mas que a grande maioria não quer nem saber, mas também a gente viveu essa pandemia com um risco real de morte, ou seja, da fragilidade do nosso corpo, e, ao mesmo tempo, durante essa pandemia, se sublinhou a potência da tecnologia, a potência da virtualidade. Bom que contamos com a virtualidade, mesmo com as suas falhas, porque senão a gente não poderia nem estar aqui conversando, não é mesmo? Agora, não quer dizer que isso dê conta de tudo. Principalmente no início da vida, principalmente com os bebês e com os mais pequenos, num tempo em que ainda o simbólico não está incorporado, em que ainda a linguagem não está inscrita, a presença do outro de carne e osso é decisiva. A gente sabe, com os mais pequenos, por exemplo, o que vai acontecendo quando muda o professor. O que uma criança pequena faz quando muda o professor? Ela começa a aprontar de novo, para ver se aquilo que o professor anterior disse segue valendo. O que isso nos revela? Que a relação daquele que fala é muito mais importante. Quer dizer, essa lei não está ainda tão desencarnada, ela depende de um outro que a encarne. Depende dessa relação com esse outro. E, durante a pandemia, certamente, as formas de sustentação da escolaridade mais difíceis foram com os mais pequenos. E, às vezes, se tinha a ilusão, em alguns ambientes, ou algumas famílias quase que cobravam, ou cobravam mesmo isso da escola, que mantivessem a criança diante de uma tela 4 horas por dia, o que é impossível. Claro que existem maneiras e maneiras de habitar a tela. Não é a mesma coisa uma criança diante da televisão ou de um joguinho eletrônico do que com um professor, porque o espetáculo da sociedade, do espetáculo na televisão, não para, não modula a voz, não recupera o que a criança disse, um professor sim. Mas certamente a tela plana, ela suprime o contexto da enunciação, suprime o encontro que é tão crucial para o desenvolvimento de um projeto escolar, que um dia a gente chega na escola e tem uma borboleta, e que a partir disso, isso desata a partir dali uma curiosidade de uma criança para metamorfose. Digo porque esses dias apareceu uma borboleta azul aqui, né? Então, a gente sabe da importância disso na educação infantil, a importância do brincar, a importância da cantiga, a importância de todo esse encontro. E educação infantil é um lugar privilegiado para cultivar o encontro desse que é mais pequeno com o que há de mais elevado na cultura. A educação infantil é um lugar de encontro com as histórias e, portanto, a literatura, com a música, com a escultura, com a pintura, com o folclore, com os alimentos que fazem parte da nossa transmissão cultural. Vejam, o que a gente faz na educação infantil? A gente coloca esse que está no início da vida com o que há de mais sublime na cultura. E isso não é nenhuma invencionice. Freud nos dizia, a criança, quando brinca, ela realiza uma alta produção cultural, porque ela abre mão da sua satisfação pulsional imediata e, no lugar disso, produz uma invenção. Então, quando a gente coloca os mais pequenos em contato com isso que é de mais sublime na cultura, a gente permite que uma criança investigue e produza uma articulação entre o seu prazer pulsional com um ideal cultural. Isso é fantástico, porque tantas vezes a educação infantil é desvalorizada como se fosse xixi, cocô, mamá e papá, e não é.
é o início do cultivar numa criança a sua curiosidade e os seus prazeres num enlaçamento com a cultura. É um momento lindo da educação. E quando se atropela isso, achando que um aplicativo de formas geométricas dá conta do recado, se achata as possibilidades investigativas de uma criança. E o risco da pandemia é que se recrudesça esse sintoma que já faz parte da nossa cultura. Se nesse momento pós-pandêmico, se a gente pode chamá-lo assim, se achatarem as crianças, querendo entuchar nela conhecimentos formais, impedindo experiências do estar com o outro, com o brincar, se passarem as crianças por crivos, por instrumentos psicopatologizantes de autismo, quando na verdade são crianças que ficaram isoladas e com intoxicações eletrônicas, ou de hiperatividade de uma criança que não pôde correr pela rua e experimentar o seu corpo no contato com o outro, ou TOD, quando uma criança não pôde exercer o encontro com a lei, com a frustração e com a tramitação do coletivo, e assim por diante. Coloquem aí um monte de categorias psicodiagnósticas que têm assolado a infância, em vez de que a gente se pergunte como a gente vai sustentar experiências estruturantes de estar com o outro no coletivo para que cuidemos da infância e sua estruturação. Nós vamos produzir um dano para a infância. E atenção, porque atrás dessas categorias psicodiagnósticas tem muitos interesses, tem muitos métodos que vendem. E o que a gente precisa fazer é cultivar a estruturação na infância, dentro das escolas e, quando necessários, com um apoio, sim, em tratamentos, mas tratamentos que cultivem uma dimensão da infância como sujeito em estruturação que é muito anterior e está muito antes a qualquer fechamento psicopatológico. A infância é um momento de estruturação e clínicos e pais e escola precisamos zelar pelo que é estruturante do sujeito da infância, em vez de medir a infância com instrumentos que colocam cada criança numa espécie de fracasso individual de algo que precisa se estruturar no coletivo. E disso, juntos, precisamos cuidar desde a educação infantil. Exatamente. Exatamente isso, Julieta. Porque senão estaremos todos medicados e olha que coisa bacana, né? Todo mundo gastando com a indústria farmacêutica, porque é bastante interessante. E que, às vezes, uma medicação pode ser necessária, mas nunca pode vir num lugar de um trabalho que nós precisamos fazer, que é cuidar da infância, permitir que a criança brinque, que a criança desenhe, que a criança elabore narrativas, que a criança se encontre com esse conflito que ele dá com o outro. Exatamente. Porque, senão, nós vamos estar produzindo um dano para as futuras gerações, Ana Silva e colegas. E é nessa situação que a gente está agora. E aí, que caminho tomaremos vai ser crucial para as futuras gerações. E mais do que caminhos, né? Eu acho que nós somos uma escola humanista, com métodos bastante ativos, onde preserva esta possibilidade de diálogo, de escuta e de crianças estruturadas de maneira saudáveis, no diálogo, na relação com o outro, na relação com o diferente, na relação com a inclusão, onde nós temos isso na escola. A questão é sustentar o nosso projeto. Nessa valsa, né, de que é para varrer tudo, você tem que sustentar e acreditar num projeto como esse que você disse. Julieta, eu acho que é a nossa primeira conversa. Terão muitas.
Não poderá ser só essa, porque tem muitas questões. Nós ficamos aqui em 2, que englobavam, na verdade, 3, mas eu recebi muitas outras. Então, a gente vai precisar voltar, e se você topar, será aí nossa consultora e ajudante para outras questões que virão. Ótimo, eu fico muito feliz, porque sempre que se tem o desejo de que a conversa siga, é porque ela tocou. Bom, então, diálogos que seguem sempre são mais interessantes, e que a gente possa retomar a partir das questões que hoje, por uma questão de tempo, não puderam ser trabalhadas. Sigamos com questões. Sigamos elaborando questões. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E ainda vamos fazer isso presencialmente. Isso aí. É o nosso desejo. É, sim. E para os professores que ficam aqui, para todos que estão conosco, eu faço aqui o nosso fechamento da manhã, unindo um pouquinho essas duas falas, que eu acho que foram não pensadas para serem complementares, mas acabaram sendo, porque nós pensamos nas dimensões existenciais, humana, na questão psicológica que a Julieta traria, e na questão da relação com o meio ambiente que a irmã Arizete trazia, e as duas acabam falando da mesma coisa, que é o cuidar das pessoas. E o cuidar deste projeto, que é humanizar as pessoas. Primeiro, humanizá-las, né? E para depois ver como é que nós vamos trabalhar com elas.